É importante, até conforme for baixando, né, o volume da fritadeira, colocar o óleo novo. A gente tende a falar assim, nossa, mas isso vai estragar o óleo novo que eu tô colocando. Mas a gente precisa olhar o copo meio cheio nessa parte. Eu vou melhorar a vida útil daquele óleo que já está sendo utilizado. Então ele melhora. Ele melhora. É importante durante o processo a gente contar com esse reabastecimento, sim. Isso vai te dar mais dias ali de fritura. O que é importante, só ter um bom controle de quando você vai descartar. Para também não jogar fora o óleo tão cedo. Sabe? Então é isso que vai fazer a diferença. Mas de maneira geral ele vai contribuir, sim. Ele vai retardar um pouquinho esse processo de saturação. Ele vai deixar a cor mais clara, que também é um método de análise ali pra gente descartar o óleo, né? Coloração. E vai garantir um ciclo por mais tempo. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro, começando agora o 4º episódio da nossa 2ª temporada, que já trouxe aqui vários nomes muito importantes do segmento de pastelaria e outros especialistas. E hoje, para esse episódio, então, recebo um especialista em óleos e gorduras, que já esteve presente conosco aqui com os nossos amigos pasteleiros no primeiro e no 2º encontro dos pasteleiros do Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Luiz Nicoletti. Poxa, que honra. Satisfação, irmão. Estar aqui, finalmente. Tava difícil conciliar a agenda, né? Não, mas agora acho que a gente vai conseguir bater um papo bem legal. Legal, e levar conhecimento para a galera aí. Show. Bom, antes de dar início, então, ao nosso bate-papo, quero agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto de levar conteúdo para o nosso segmento de pastelarias. A Favorix, a idealizadora do projeto, a Toshiro, Máquinas Toshiro, que é quem fornece equipamentos para toda a nossa classe pasteleira aí. Nova Fritadeiras, equipamentos para fritura, os caras são feras. Anota aí o melhor robozinho para atendimento e automação do seu delivery. E Contadores dos Restaurantes, o escritório especializado no food service. Pode ter certeza que os caras têm a melhor solução para a contabilidade aí da sua pastelaria. Bom, então vamos começar aqui nosso bate-papo, sem mais delongas. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Cara, para quem ainda não te conhece, eu sei que tem muitos pasteleiros que já te conhecem, né? Mas para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho pra gente como começou a sua história, como que você entrou para esse segmento de culinária. Enfim, manda bala aí. Pô, legal. Fico muito feliz com essa oportunidade aqui de conversar com vocês. Show. Cara, é bem diferente, assim, minha trajetória até chegar no que eu faço hoje. Eu tava estudando para ser um cineasta no começo. Caramba, cara. Logo que me formei, tava tentando ser um cineasta, tudo ali na Federal Fluminense. Abandonei tudo, fiquei um tempo ali sem saber, meio perdido no que fazer. E é interessante que a minha mãe, ela estava se formando no mesmo período. Ela teve que parar de estudar muito cedo, assim, quando criança e tal. E tinha retomado os estudos. E eu e a minha irmã, nesse período, tinha se comprometido a ajudar ela com alguma coisa dentro de casa. E eu não queria limpar os banheiros, limpar a casa. Falei, eu vou começar a cozinhar. E comecei a pegar gosto ali. Eu não sabia fazer nada, mas comecei a achar interessante. Aí pesquisei gastronomia. Depois de um tempo, fui fazer gastronomia no Senac de Águas de São Pedro. Me formei lá. Fui para o mercado trabalhar em restaurante. Então, trabalhei em todas as posições possíveis que você possa imaginar dentro de uma cozinha. Desde ali na pia até como chefe de cozinha. Fiquei uns bons anos trabalhando. E aí resolvi empreender. Eu, por um tempo, tive um buffet. Que daí eu trabalhava como personal chefe. Foi logo que começou a estourar essa onda de chefe assim, no Brasil. E aí, fazendo jantares harmonizados com vinho, tudo. Depois disso, resolvi ter um restaurante em São Paulo mesmo. E tive por 4 anos, mais focado em almoço, tudo. Dali, eu via que os clientes, às vezes, não iam lá para almoçar, mas eles iam muito para tomar um café por causa de um brigadeiro que a gente servia junto. Então,
troquei o restaurante por Coisa interessante. uma fábrica de brigadeiro, uma fábrica de salada também com um amigo meu que estava voltando de fora, queria abrir. Fiquei um tempo trabalhando com isso. Tiveram uma série de mudanças ali na minha vida que eu achava que eu tinha que me desconectar de tudo isso e começar do zero de novo. E eu recebi a proposta para ir para o mundo corporativo. Então, trabalhei primeiro numa multinacional de proteína animal. Depois fui para uma multinacional para bens de consumo e mudei para o Sul. Fiquei uns 6 anos trabalhando lá no Sul, conhecendo toda a região, e foi muito legal. Porque eu conheci uma realidade totalmente diferente do mercado de São Paulo. Rio Grande do Sul mesmo você ficou? Eu fiquei em Rio Grande do Sul e depois Curitiba. Tá. Então, eu explorei bastante a região ali. Mais tempo em Curitiba até. E aí, recebi a proposta para vir para Cargill, que é onde eu estou agora. Eu lidero toda a parte de desenvolvimento culinário e também o time de chefs, né, que daí faz trabalho técnico diretamente ligado a food service. Estou há 5 anos ali na Cargill. 5 anos já, construindo essa trajetória agora. Que legal, que legal. E aí você, dentro da Cargill, então, se tornou um especialista nessa parte de frituras, de óleos e gorduras, que é uma das partes que você pilota hoje lá dentro, é isso? Quando você fala parte de alimentos na Cargill, é premissa. Você conhecer muito sobre frituras, bastante sobre o mercado de frituras, porque um dos negócios principais são os óleos e gorduras, dentro da Cargill. Então, foi uma imersão muito grande desde que entrei lá para conhecer. Entendi. E a gente que é do segmento de pastelaria, eu até brinco que eu nasci defumado a óleo já, porque, a fritura ela tá incorporada no pasteleiro, né? Tudo bem que hoje em dia a gente tem pastel assado, alguma coisa do tipo, mas o raiz, o forte mesmo, é o pastel frito, né? A fritura. Sim. Então, para a gente já começar a tocar um bate-papo mais técnico aqui, uma coisa de mais conteúdo, o que seria uma fritura? O que é, tecnicamente falando, o que é a fritura e a característica que ela deixa no alimento ali? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Legal. Fritura nada mais é do que um processo de cocção. Sabe? Igual, por exemplo, você cozinhar no vapor, você fazer um refogado, você tem o processo de fritura. Qual que é a diferença? Que você vai fazer uma imersão. Então, você vai colocar o alimento ali no óleo e aí ele tem um processo que é, geralmente, qualquer alimento ele tem água dentro. Sim. Né? Na composição, na receita. Ele vai ter água ali. Então, você vai expulsar a água e parte dessa água que vai sair, você vai incorporar um pouquinho de óleo. Tá? Então, daí, quando a gente começa a fritar ali por imersão, você vê 2 processos. Primeiro, aquelas bolinhas. Né, de agitação, que é o alimento está expulsando água, e como troca, ele vai receber um pouquinho do óleo ali. Né? Então, daí nisso, tem diferentes perfis de óleo que vão acabar sendo mais absorvidos pelo alimento, ou o contrário, ou menos absorvidos. E aí, por isso que a gente depois explora as diferentes soluções de fritura. O que isso impacta também? Sabor, porque a molécula de gordura, a gente fala que ela é igual a um caminhãozinho. Ela que leva o sabor dos alimentos. Então, é verdade quando você fala, mas tudo que é um alimento que é mais gordo é mais saboroso. É verdade. Tipo, a picanha ela vai ter mais sabor mesmo do que um filé mignon, por exemplo, que um lagarto. Tá? Um bacon. Todo mundo ama bacon porque tem bastante gordura, conduz bastante sabor. Entendi. Tá? Legal. Pegando esse ponto que você falou, né, o óleo ele expulsa a água. Isso acontece tecnicamente por quê? Por conta da temperatura da água, né, que não ela muda o estado dela a partir dos 100 graus, é isso? Entra um pouquinho nessa parte só para o pessoal entender essa parte técnica também. Claro. Não, é super interessante. Até porque, assim, o processo de fritura, idealmente, a gente fala entre 50 e 200 graus. Né? Você tem que trabalhar nessa faixa de temperatura. Quando você coloca um alimento, a partir de 100 graus, a água vai querer mudar de estado, né? Ela vai querer evaporar. Então, é exatamente isso que acontece. Você colocou o alimento ali imerso nessa gordura. Começou a passar de 100 graus, ela vai sair. E até por isso, daí depois, quando a gente fala até de boas práticas, acho que a gente vai explorar um pouquinho mais depois. Essa que é a questão quando a gente coloca o alimento a 200 graus ou a 180, por exemplo, que é o que a gente indica. A água passou de 100, ela vai evaporar, ela vai ter esse processo. A única coisa que vai acontecer é a camada de fora, o que a gente chama de caramelização do alimento, que vai acelerar. Mas esse processo de cocção depende muito expulsar essa água
no tempo necessário ali para cada alimento. Boa. Vamos entrar. A gente tem roteiro, mas, aqui a gente bate um papo livre. É interessante, você já tocou num ponto que é muito polêmico. Acho que principalmente depois do que você entrou para o meio das pastelarias, você percebeu que é a questão da temperatura do óleo, né? O quanto isso daí... o pessoal tem lá a regra 180, isso é meio que regra, né? Até acho que a Anvisa, ela orienta a trabalhar. Sim. Só que muitos pasteleiros falam que, cara, trabalhar a 180 mesmo é quase que impossível. Até por conta, às vezes, do volume de pastel que você tem para fritar. Então, se você colocou a fritadeira a 180 e você tem um volume muito grande de pastel, a temperatura começa a cair muito, encharca o pastel, enfim. O quanto controlar a temperatura acaba sendo importante para a característica ideal da fritura, Luiz? Cara, assim, essencial, na verdade. O controle de temperatura é ponto-chave no processo para você ter um rendimento e uma rentabilidade interessante em todo o processo, como um todo, assim, quando você analisa fritura, o ciclo completo. A grande questão é, o pasteleiro que fala isso, fala, nossa, para mim é inviável trabalhar 180. Ele não está errado, sabe? Mas o que ele precisa garantir? Uma operação muito redonda para que esses 200 e poucos graus que ele vai colocar ali no tacho, ele não se mantenha quando ele não está fritando tanto. Sim. Pensando na vida útil do óleo, principalmente, exatamente, né? Exatamente. O que vai acontecer? Às vezes ele tem uma demanda grande, precisa fritar muito pastel de uma vez, ele vai colocar tudo aquilo, se o tacho está marcando 180, ele vai cair para 120. 120 não é uma temperatura interessante para processo de fritura. Tá? Daí vai acontecer isso, ele vai absorver mais óleo, o pastel vai ficar encharcado, vai demorar mais para ter um produto interessante. O que é difícil nesse processo? Garantir que, ao você colocar tanto pastel, não vai cair essa temperatura demais, né? Então, você ter esse controle interessante, mas também o tempo que você não utilizar, que ela não vai passar da temperatura que não é o que a gente recomenda. Né? Até no nosso seminário, o Kenji, né? Um abraço para o Kenji, ele está nos ouvindo agora também. Ele comentou dessa questão de a cada grau que ultrapassa o 180, vai deteriorando o óleo, né? 10%. 10%. Eu ainda falei, caramba, 10%. Falei, caramba, é muita coisa, né? Mas a gente, no mundo das pastelarias, a gente acaba colocando na balança alguns pontos, né? Você quer manter a vida útil do óleo ali redondinha por mais tempo, prolongado, ou você quer uma fritura de qualidade, né? Que se você manter a 180 e colocar esse volume de óleo de pastel grande, você acaba perdendo. Temperatura é a oscilação térmica, né? Sim. Então, entrou um corpo frio lá dentro, aquilo que era 180 vai cair, né? E você não vai fritar a 180 em si, né? Outro ponto, você falou de equipamento. Isso é muito comum, né? O pessoal marca lá 180 no termostato, mas nem sempre está 180, né, Luiz? O que é interessante o pessoal olhar e cuidar nessa parte aí? Manutenção constante é essencial. Então, sempre verificar. Até aquele termômetrozinho de infravermelho já ajuda bastante. Então, precisa ter esse controle constante de temperatura. E, assim, operação. Agora, falando... longe de mim querer dar aula para pasteleiro, porque, vocês sabem, os pasteleiros sabem muito mais de operação do que eu. Mas olhando até um ponto de vista com olhar de fábrica, né? Sempre a fábrica tem um limite de capacidade. Sim. Né? Às vezes o equipamento aguenta fazer mais, mas vai perder qualidade a partir dali. Então, precisa ver. Às vezes você tem uma demanda altíssima, mas saber com o seu equipamento o limite de pastéis que você vai colocar ali para fritar. Então, exato. Poxa, 8 pastéis que eu garanto que vai ter uma boa qualidade. Beleza, então eu vou trabalhar, tiro esses 8, coloco mais 8. Sem ter aquela queda brusca de temperatura exatamente. Que vai... Perfeito, exatamente, porque senão você vai ter que ficar ali com alguém batendo temperatura. Passou de 210. Não, vou ter que baixar aqui um pouquinho o termostato. Ou o contrário, coloquei um monte de massa, está indo a 110. Então... fazer esse teste vai ajudar muito. Sabe? Você tem esse controle ali o limite de pastéis que você vai fritar durante o período. Ali, o fluxo de fritura seu direitinho. Isso tem a ver com toda a linha também, né? Até para o pasteleiro, que eu já comentei nos outros episódios, mas você tem uma fritadeira que pega 8 pastéis, por exemplo, né?
E aí você tem um escorredor que recebe, sei lá, 10 pastéis. Então você não vai colocar 12, 15 pastéis na fritadeira, para aquelas enormes, né? Aham. Porque a sequência ali que você tem de um escorredor não vai receber todos aqueles pastéis. E aí tem o processo de secagem do pastel também, que é muito importante, que é a Muito. absorção da fritura, do óleo, né, que ficou e tal. Isso é interessante. A gente está falando aqui de óleo. Hoje em dia, se fala muito em óleo de algodão, mas tradicionalmente o óleo de soja sempre foi muito forte Muito. na cozinha, na culinária brasileira, né? Por que disso, Luiz? Primeiro porque é a solução mais barata que a gente tem. Né? O Brasil é um grande produtor de soja, tudo, então o preço acaba sendo mais atrativo. Certo. Né? Segundo, também é uma questão de marketing no passado. Então foi muito divulgado, muito disseminado, né? E é o que a gente tinha mais acesso quando olhava o mercado, né? O que a gente chama de retail, assim, né? Mas quando você ia no mercado tradicional, supermercado, tudo, é soja que você encontra. Muito mais do que outras opções. Né? Entendi. E aí, quando a gente, como food service, falando de toda a indústria, tá? Não é só Cargill, começou a investigar que tipo de solução que a gente deveria entregar, aí que fomos descobrindo outras possibilidades interessantes de sementes ou de caroço, como é o caso do algodão, para o mundo ali do food service em si, né? Que mira muito mais performance do que só a qualidade. Sim, né? sim. A soja, eu não sei qual que é a região centro-oeste, que é a maior produtora. Você tem esse Então, dado ou não? Centro-Oeste acredito que seja a maior produtora, mas quando você olha o Brasil como um todo, você tem o Sul, tem soja, Centro-Oeste, Minas Gerais tá plantando soja agora. Porque Minas sempre foi muito forte em café, café. né? Tem muito lugar que está substituindo agora a lavoura de café por soja, Por soja. porque é um ciclo mais rápido, né, também. Interessante. Esse ponto também é legal porque, assim, a gente sabe, por exemplo, fazer uma analogia com o trigo. Regiões frias, a semente, o trigo ele tem melhor qualidade, né? Tanto é que os melhores trigos são os argentinos, os canadenses, os ucranianos, tal, porque a temperatura é mais equalizada, né? Fazendo uma analogia com a soja, por exemplo, né? A oscilação do clima, tem ano que é mais chuvoso, ano que é menos chuvoso, mais seco, tal. A alteração do clima na safra, ela interfere na qualidade do produto? Interfere, assim, bastante, mas muito mais na questão do preço em si. Tá. Porque é um ciclo mais rápido, ele exige uma expertise muito grande, mas ele é menos impactado. Quando você olha, por exemplo... Na qualidade final para fritura. Exatamente. E diferente até de algumas outras soluções. Quando a gente fala soja e algodão, assim, tem um impacto menor. Quando você olha girassol, aí o impacto é muito grande. Então, tanto que há alguns anos, assim, a gente pegar uns 2, 3 anos, a gente teve um impacto gigantesco, né, no preço de girassol por causa da guerra da Ucrânia, que era o maior produtor que a gente tinha de girassol e principalmente do que a gente chama de girassol autoleico, que é o melhor, assim, a melhor matéria-prima que a gente tem para fritura no mundo. Olha só. Quando você olha de girassol autoleico, é assim, a melhor, mais estável que tem. Só que o preço hoje é impraticável, principalmente por essa questão da Mas guerra. quando a gente leva em questão esse ponto do preço, né? Um óleo, quando ele é mais caro, ele relativamente ele também tem uma vida útil maior, ele entrega uma qualidade de fritura maior. O que você acha, o que você tem de técnica, de dados para passar sobre esse tipo de dúvida que o pessoal tem? E, inclusive, eu tenho também, né? Se de repente um óleo que custa, sei lá, quase o triplo, um óleo de girassol, enfim, ele custa mais caro, por quê? Qual o motivo desse custo mais caro, a não ser, sem contar a questão de safra e tudo mais? Olha, é super interessante essa pergunta, porque depende muito. Tá? Não quer dizer que a solução mais cara de óleo ou gordura que você vai ter vai ser a mais indicada para fritar. É a mesma coisa que carro, a gente faz bastante essa analogia. Você fala, poxa, o carro mais caro é o melhor? Depende para que você precisa. Se é para subir uma montanha, você precisa de um carro... Uma Ferrari não vai te atender. Exatamente, você precisa de um carro tracionado ali que vá conseguir ir para esse território mais de difícil acesso. A mesma coisa acontece com o óleo. Se você pensar, por exemplo, óleo de abacate.
poxa, é um produto super nobre, super caro, é o mais indicado para fritar. Não, você pode fritar, mas vai ser um desperdício, né? Aí a gente começa a ver outros pontos um pouquinho mais profundos. Então, a estabilidade de cada óleo durante esse processo, né? E o que ele consegue entregar durante um ciclo total. A estabilidade, o que que é? Eu lembro vocês falando muito disso daí na apresentação de vocês lá no nosso seminário. A estabilidade seria a vida útil do óleo? A vida útil, e daí a gente vai ter que ir um pouquinho mais profundo, né, nas reações de cadeia. Ali é o quanto ele vai quebrando, né, as cadeias e construindo processo de saturação. Né? Então, quanto mais saturado o óleo, mais ele já perdeu a essa estabilidade. vida útil. Exatamente. Entendi. Não, Isso legal. Estou falando de grosso modo, mas tem também... aquela quebra de cadeia e tal. Uma coisa mais química, quase uma aula de química aqui, né? Vamos trazer para a nossa realidade que o pasteleiro vive aí. E hoje, no meio dos pasteleiros, tem muito essa questão do óleo de soja e do óleo de algodão também. Né? Eu lembro no passado, era óleo de soja e gordura hidrogenada, que era muito usado, né? Gordura hidrogenada. E o óleo de algodão veio tomando o lugar, acho que da gordura hidrogenada, veio crescendo muito. O óleo de soja sempre teve, acho que, esse apelo, essa constância por conta do preço, né? Muita gente acredita que o preço ali interfere no resultado final para uma economia, mas o óleo de algodão tomou muito esse lugar. Por quê? Qual a diferença principal ou a diferença essencial entre o óleo de soja e o óleo de algodão que o pessoal pode perceber ali na fritura? Aqui também dá pano para manga, assim, então dá para a gente conversar bastante tempo sobre isso. Tá. Basicamente, se você me perguntasse, me fala em uma frase isso, é porque é melhor para fritar. O resultado final? Em tudo, em todos os aspectos. Quando a gente começa, soja é uma péssima solução? Não, não é uma péssima solução. Ele é um óleo claro, sabe? É bem bonito. E a gente até, assim, ó que engraçado. E fico até como pergunta para os pasteleiros, depois ali me procurem e me falem. A gente tinha isso... olhando como empresa, falando, o pasteleiro acaba usando o óleo de soja porque ele acha que é mais clarinho, daí o cliente vai olhar e achar que o óleo é novinho. Não sei se é verdade isso. É verdade. Mas a gente tinha isso muito dentro da nossa mente, tá? Quando falava do mercado dos pasteleiros. O algodão ele é um pouquinho mais escuro inicialmente, mas durante o processo, isso que a gente estava falando, essa quebra das cadeias, na soja, quando você aumenta a temperatura, é muito rápido. Ela vai perdendo, né, essa estabilidade. Essa estabilidade de uma maneira muito rápida. Diferente do algodão. O algodão, a gente brincando assim, é uma solução mais cascuda. Ela já está preparada para aguentar a temperatura. Essa situação assim, mais extrema. De alta temperatura, que é o que tem no processo. Exatamente. Então, durante esse processo, vai ficar mais tranquilo. Sabe? Não tem essa alteração, ela sofre menos, ela se mantém mais estável. Ela aguenta mais esse processo mesmo. E aguenta quanto? Eu já ouvi falar, e até nos testes, pelo menos nosso lá na fábrica, durou pelo menos o dobro ali em relação ao óleo de soja. Isso vocês têm algum dado que mensurou essa vida útil, diferença? Isso a gente tem como dado análise em operadores mesmo. Então, a gente foi no mercado, fez esse teste comparativo e identificou. E aí, a gente entra em outros pontos interessantes, que é todo o processo de fritura, que ele requer muito cuidado. Num processo redondinho, é pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. E aí, esse processo redondinho entra desde o controle da temperatura... contato com a limpeza do óleo. A gente pode até explorar esse tema que é legal. Os inimigos do óleo, né? Quais são os inimigos do óleo? Fala pra gente um pouquinho aí desses inimigos e como ajudar a vida útil do nosso óleo, tanto o óleo de soja como o óleo de algodão, né? Não, sem dúvida. Tem alguns inimigos potenciais ali para o óleo e eu vou tentar fazer uma analogia trazendo pontos da rotina, né, dos nossos pasteleiros. Certo. Então, primeiro... assim, sempre quando a gente vai receber um óleo novo, o tacho precisa estar limpo, né? Um dos primeiros inimigos que vai ter, então, resto de sabão. Se não quando faz a limpeza do óleo, não enxágua bem. Se limpando ali o tacho, não fizer um bom enxágue,
não passar um paninho depois ali e tal. Então, resquício de sabão já vai ajudar a acelerar essa quebra ali das cadeias e ter um processo de saturação mais rápido. Outro, água. Então, se tiver água, ou se você sempre deixar respingando água, ou até mesmo a própria água do alimento, que isso não tem jeito, não tem como a gente evitar. Mas isso acelera também. Talvez o excesso ou a falta de cuidado com outras manipulações e deixando cair a água, eu acho que o que agride muito talvez seja quem frita o pastel congelado, que vem aqueles cristais de gelo. Isso aí naturalmente vai agredir o óleo, né? Sim. Não tem muito o que evitar. Vai atrapalhar bastante. Então, assim, alimento congelado, sempre fazer encestamento separado. Se vai utilizar a cestinha. Se não, pegou... Se for pastel congelado, alguma coisa que tem que fazer, você sempre também não coloca Tira o plástico dele em cima de uma pia, se for o caso, depois leva para fritadeira. Depois coloca, exatamente, para minimizar. Tá? Terceiro inimigo, né? Aí você colocou ali no seu tacho, temperatura, que é o que a gente estava falando. E eu acho que esse é um dos que mais agridem. Não tem jeito. Então, aumentou 1 grau, passado de 200, é 10% a menos de vida útil. Tem que ter isso martelado na cabeça. E é muita... cara, assim, você desperdiçar dinheiro de uma maneira muito simples, assim. Né? Porque é só ter esse controlezinho de temperatura, baixar 1 grauzinho e tal. A oscilação, me tira uma dúvida em relação a essa parte de temperatura ainda. A oscilação, por exemplo, chegou lá em 200 graus, eu desligo. Aí a temperatura cai lá para 90 graus, 80, o cara parou de trabalhar. Volta a subir. Então, essa oscilação constante... Isso agride também? Ou se você manter o óleo sempre ali a 160, 150 constante, aumenta na hora de ter um fluxo de frituras, baixa para 150 e tal, que isso, de uma certa forma, ajuda na hora de fritar o pastel, de atender o cliente, a demora, né, para aquecer o volume de óleo. Mas eu não sei se realmente isso daí interfere na vida útil ou não. Essa oscilação de temperatura, se está dentro da faixa que é considerado ponto ótimo, não. Não agride? Não agride. Tá, não agride. Tá. A questão é trabalhar acima do indicado, que daí é bem próximo do que a gente chama de ponto de fumaça e tal. Sabe? Entendi. O negócio às vezes a gente pensa que, poxa, mas não está fumaçando. Mas quanto mais próximo ali do ponto de fumaça, mais ele está trabalhando no limite. Entendi. Está mais próximo de quebrar a cadeia, de quebrar a estabilidade. Fazendo o mesmo paralelo com o carro, é a mesma coisa se você estiver só trabalhando um giro muito alto dentro da cidade. Entendi. Sabe? Entendi. Você não precisa de tudo aquilo naquele momento. Está forçando a vida útil. Eu prefiro, assim, eu indico, na verdade, que trabalhe dentro só dos 180. Não estou fritando pastel. Cara, mas se estiver marcando 180, ok. Não vai ter problema. Do que você... trabalhar, por exemplo, 120, deu aumento para 240 e depois não vai ser legal. Entendi, agride da mesma forma. Exatamente. Entendi. Eu tô te perguntando isso porque, assim, quando eu presto consultoria e tal, eu sempre recomendo o pessoal usar tampa na fritadeira. Parou de usar, acabou aquele fluxo, coloca uma tampa de alumínio. Você protege contra impurezas, né? E você ajuda o óleo a perder temperatura de uma forma mais lenta. Né? E se de repente entra um cliente, alguma coisa, você retoma a temperatura de uma forma mais rápida, né? Então, você está corretíssimo, e até não só por isso, para manter, mas também por outro inimigo do óleo. Que é o ar. O ar. Loucura, né? Loucura. Mas e a gente brinca até, faz um exemplo. Você olha um maratonista, assim, um profissional maratonista de 23 anos, parece que ele tem 40, né? Mas, nossa, cara, maratonista, saudável, tudo, mas parece ter 40 anos, né? A pessoa que faz maratona. Mas é muito por isso. O ar, ele envelhece natural, ele é um elemento oxidante, né? Então, a tampa ajuda também nisso, diminuir o contato com o ar. E outra coisa que a gente indica muito é guardar depois, pós-uso. Sacana. Você guardar num recipiente assim que não sobre muito espaço para ar, sabe? Então, pode até devolver no balde. Coloquei um balde, devolvo depois ele coadinho, bonitinho, tudo. Nesse balde, deixa tampadinho. Isso aumenta a vida útil também. Que interessante. Isso aí eu lembro que vocês falaram no primeiro encontro dos pasteleiros do Brasil, né? Que foi usar o próprio balde ali, você voltar e colocar a tampa. Colocar na refrigeração também, eu lembro de... Colocar na refrigeração ajuda bastante. Ajuda também. Por quê? Porque também você cria um ambiente melhor e você tem um controle de temperatura
mais constante interessante. ali, fica... Temperatura mais baixa. Diminui a reação das cadeias. Deixa elas mais preguiçosas para fazerem esse processo de quebra. Interessante. Essa daí para mim foi super novidade. Eu não imaginava, né, que colocar o óleo dentro da geladeira fazia sentido. Acaba ajudando. Né? E eu não sei se você comentou, se é coisa da minha cabeça, mas até o formato do balde ser quadradinho acho que facilita para organizar na geladeira. Não sei se foi técnica da Lisa lá que vocês comentaram na época, tá? Mas puta numa sacada. Isso a gente pensa também, daí, olhando assim, a rotina do operador, foi algo que a gente viu de maneira interessante. Então, espaço em estoque dele ser quadradinho, o óleo lisa, ele é melhor, né, para colocar no estoque nisso e depois para armazenar dentro da geladeira. Pode ir para um cantinho ali. Sim, sim. O redondo acaba ocupando mais espaço. Né? Tem uma baita numa sacada. A questão que é muito comum também, o pasteleiro vai trabalhando, vai baixando o nível do óleo e completa. Né? Esse óleo que ele está completando, ele vai ter a vida útil dele também acelerada para decomposição, para oxidação? Ou como que funciona isso daí na hora de, sei lá... Por que dessa minha pergunta? Tá? Vou contextualizar. Fritadeira, água e óleo, eu trabalho com fritadeiras também, então assim, eu sei que o pessoal deixa a parte de baixo lá com a água, com sal para ir puxando as impurezas, depois vem um volume de óleo, né? Então, eu já ouvi falar que você não precisa trocar todo aquele volume de óleo, né? Você trocando, sei lá, 70%, deixando 30% de um óleo um pouco mais envelhecido, não tem problema, porque aquele óleo ele vai estar mais denso, ele ainda vai ficar no fundo, não vai ter contato com o alimento lá em cima. Né? Isso faz sentido? O que você pode contribuir com a gente sobre isso daí? Não, é importante. Até conforme for baixando, né, o volume da fritadeira, colocar o óleo novo. A gente tende a falar assim, nossa, mas isso vai estragar o óleo novo que eu estou colocando. Mas a gente precisa olhar o copo meio cheio nessa parte. Eu vou melhorar a vida útil daquele óleo que já está sendo utilizado. Então ele melhora. Ele melhora. Boa. É importante durante o processo a gente contar com esse reabastecimento, sim. Isso vai te dar mais dias ali de fritura. O que é importante, só ter um bom controle de quando você vai descartar. Para também não jogar fora o óleo tão cedo. Sabe? Então, é isso que vai fazer a diferença. Mas, de maneira geral, ele vai contribuir sim. Ele vai retardar um pouquinho esse processo de saturação. Ele vai deixar a cor mais clara, que também é um método de análise ali para a gente descartar o óleo, né? Coloração. E vai garantir um ciclo por mais tempo. Quais os sinais, então? Vamos entrar já nessa parte dos sinais, os indicativos na hora de trocar o óleo, que é muito também uma dúvida muito comum do pessoal. Quanto tempo o meu óleo dura? Né? Eu falei assim, não existe uma matemática exata para você fazer isso, né? Então, dá a sua palavra aí, você que é o especialista. Legal, eu vou te responder essa pergunta e já puxando 2 ganchos que tem um dos inimigos que é importante. Mas tá ainda linkado... Ainda faltou, né? A gente tava... não, tem alguns ainda, mas vamos falando. Né? Vamos. Dos sinais, a gente tem... se você pegar a legislação, não tem nenhum único indicativo. Eu falo, tem que ser descarte por isso, sabe? Mas tem alguns pontos que eu acho que são bem importantes. Geralmente, quando a gente olha o mercado como um todo, eles vão através de coloração. Não está errado. Tá? Não está errado você descartar por coloração. Mas é o principal? Não. Não é o principal indicativo. Então, às vezes, você pode ter um óleo que ele está escuro, mas ele ainda está bom para ser utilizado. E aí é um ponto interessante. Se ele está muito escuro, mas ele está bom, você pode adicionar um pouquinho de óleo novo. Vai baixar nesse degradê aí de cor e você vai conseguir utilizar ele por mais tempo. Tá? Entendi. Outros métodos que são mais precisos. Acidez. Não sei se vocês já viram aquela fitinha. Eu sei que tem alguns pasteleiros que acabam usando tudo. É da 3M, não é isso? Isso. 3M é uma das que fabricam e é muito bom esse método. Então, você vai ali, começa a esquentar o óleo, né? Coloca essa fitinha, deixa uns 5 segundos e aí você vai analisando pela coloração. No próprio tubinho dessas fitas de acidez, ele já vai trazendo os indicativos, tá? De quando você tem que fazer a troca. E é legal, porque assim, o pessoal também não precisa fazer para o resto da vida. Mas você pegou lá uma frequência que você troca de óleo, você vê que, sei lá, a cada 8 dias aquela fitinha bate aquele ponto de troca, né? Você fez isso durante, sei lá, 3 meses, não precisa mais usar. Já sabe que a cada 8 dias
é o seu ciclo meio que natural de troca ali, né? Não precisa estar fazendo sempre, mas é um baita de um indicador, né? Sim. Isso é técnico, né? É uma Sim, coisa mais... exatamente. É Exato. muito mais preciso, Mais né? preciso, é. E tem um outro equipamento que a gente acaba utilizando quando vai fazer o acompanhamento, né? Os nossos chefes, que se chama Testo. Ele é um medidor de polar, tá? E o que esse medidor de polar indica? Então, ele pega desde, assim, de oscilação de temperatura, tá? Isso ele vai mostrar a alteração, né, de percentual de polares através de oscilação de temperatura e de umidade. Então, é aquele negócio, quanto mais alimento você colocar ou quanto mais cristal de gelo cair no seu óleo, mais rápido ele vai degradar, vai aumentar o percentual de polares. E aí ele é bem legal porque ele dá igual um indicativo igual semáforo mesmo. Verde, amarelo e vermelho. Tá verde, tá bom o óleo. Quando tá amarelinho, fala, toma cuidado, talvez se você colocar um pouquinho de óleo novo, vai baixar, né? Ele vai voltar a ficar verde. E aí vermelho é que tá no ponto de troca mesmo. Show. Então, tudo isso são métodos interessantes que podem ser trabalhados junto com coloração. Tá? Mas, tá vendo? Às vezes a coloração não é tão precisa. Não é tão precisa. Entendi. Os outros pontos quais seriam, então? A gente tem a coloração, acho que ponto de fumaça, acidez talvez. e polar. Ponto de fumaça, quando o óleo está em ponto de fumaça, ele já tinha que ter sido descartado antes. Certo. Ele que já daí já tá extremo mesmo. Óleo diesel já, assim, já era. E aquela espuma também que forma que aquilo ali é terrível. Espuma. E aí tem que... Eu sei que o pessoal que tem prática de fritura já consegue ver bem essa diferença. Mas tem aquela espuma que é gerada quando você coloca o alimento para fritar e aquilo é a espuma que vai fazendo em cima do alimento. E quando é aquela espuma de cantinho, assim, do tacho, canto da fritadeira. Quando tá aquela espuma de cantinho, também já era para ter sido descartado antes. E isso daí é uma coisa que eu observo bastante. Eu, como fornecedor, fabricante de massa, é muito comum, de repente, um cliente fala assim, cara, sua massa está com problema, o pastel está ficando feio e tal. E quando você chega na pastelaria, o óleo tá parecendo detergente. Ele parece estar fritando na Coca-Cola, né? Fala assim, pô, mas aí não tem massa de pastel que sobreviva, conta, né, que dê conta, né? Não, legal, ó. Eu sei que você que está ouvindo a gente aí deve estar gostando do bate-papo, deve estar surgindo algumas dúvidas que talvez eu estou passando aqui, deixando passar. Mas aproveita os comentários aí, manda sua pergunta, depois o Nicolete fica atento. Já é um combinado que eu deixo aqui com os convidados. Vai lá e vai responder a pergunta de vocês. E se você gosta desse tipo de bate-papo, deixa o seu like aí, ó, se inscreve no canal para ir acompanhando muito mais do nosso bate-papo aqui. Eu vou dar continuidade com o meu amigo aqui agora. Bom, então, dando continuidade no nosso bate-papo, ainda falta um inimigo do óleo, que você falou dos inimigos, né? Vamos finalizar com esse inimigo do óleo e depois eu puxo outras dúvidas aqui que ainda tenho guardado para você aí. Legal. Não, e eu acho que é o principal porque impacta bastante na coloração, que é o carbonizado. Tipo, farinha, resquício... As casquinhas do pastel que vai caindo ali no... Exatamente, que vão ficando ali no fundo. E por isso, até para você garantir que isso não impacte tanto, porque acelera bastante também a velocidade de saturação ali do óleo, é importante filtrar. Filtrar sempre, sempre, sempre. Final de cada operação, fazer essa filtragem. Fazer a limpeza do óleo ali. Para garantir que não fique nenhuma sujidade, né? Nenhuma partícula ali que vai impactar. Não, perfeito. É muito comum também, a gente estava falando da coloração do óleo, né? Ainda pegando um gancho sobre isso. O pessoal fala assim, eu vou misturar o óleo de algodão com óleo de soja para... primeiro, para baixar o custo. Segundo, para melhorar o aspecto visual, que o óleo de algodão tem essa coloração mais um pouco mais avermelhada, um tom mais castanho, assim, né? Isso faz sentido? O que você pode complementar para a gente? Vale a pena fazer? Não vale? Ótimo. Nossa, essa pergunta é muito boa porque... Primeiro, eu vou começar do final para o começo aqui. Tá. Depende muito do óleo de algodão. Se você pegar, por exemplo, um tipo 1, boa qualidade, que teve bons processos ali de fábrica, que no nosso óleo lisa, ele não é avermelhado, você vai ver, ele é dourado. Tá? Então, a matéria-prima também vai interferir. Você pegar daí um óleo de algodão desses mais baratos, assim, mas que daí não tem um controle tão grande, ele vai ser mais avermelhado mesmo. E dele tende a escurecer mais rápido também. Isso diminui vida útil, né? Quando você faz o descarte ali por coloração. Você blendar o óleo, misturar óleo de soja de algodão, pode ser feito? Pode.
não tem problema quanto questão química, sanitária, nada assim, sabe? Olhando por segurança alimentar, não. Agora, qual que é a questão? Você ainda não, assim, não vai ter um óleo com uma vida útil menor quanto de soja, mas você está tirando um pouco a vida útil do algodão. Porque você está colocando um óleo que tem um processo de saturação mais rápido. E ele saturando, acho que ele vai contaminar o óleo de algodão? Seria mais ou ele vai menos acelerar essa velocidade de saturação das cadeias. Entendi. Entende? Então, se de repente está com uma fritadeira lá de 18 litros, aí você vai jogando, sei lá, 2 litrinhos de óleo de soja, achando que está ajudando, você está piorando aqueles 18 litros que estão ali. Você vai estar tendo um óleo menos estável. Menos estável. Sabe? Por mais que você tenha uma coloração mais clarinha, mas vai tirar a estabilidade. Entendi. Porque não é o quanto, como ele começa, a cor que ele começa, mas é quanto tempo ele demora até ficar mais escuro. É sobre essa jornadinha aí do processo de fritura que a gente tem que olhar. Entendi. Esse ponto da coloração do óleo de algodão, vamos trabalhar no óleo de algodão, que a gente vê que hoje em dia está muito em alta, né? E realmente, eu dando aqui o meu testemunho, eu vejo muito benefício no óleo de algodão, principalmente na fumaça, no ponto de fumaça, né? Que as cozinhas ficavam com aquela fumaceira, olho ardendo, cabelo cheirando. Toda essa questão de brincar que eu sou defumado a óleo não é mentira. O óleo de algodão ele tem esses benefícios, né? De um cheiro muito mais suave, né? Um ambiente com menos fumaça e tal. Isso eu acho que impacta até na questão de insalubridade ali do ambiente da cozinha, né? Sem dúvida. O algodão, quando ele começou a chegar no mercado, eu lembro que ele tinha essa coloração mais escura mesmo. Uhum. E aí, realmente, a gente vê que tá baixando essa tonalidade, está ficando um pouco mais claro. Isso é um processo, então, na indústria que ele é realizado ou é por conta da safra? Essa é uma dúvida... São duas questões aí. Primeiro, o tipo de matéria-prima que compra. Então, tem alguns tipos de algodão que são melhores para a fabricação, que vão dar, como resultado, um óleo mais clarinho. Uhum. Esse tipo de algodão ele é um pouquinho mais caro do que outros. É igual o trigo, fazendo uma analogia com a farinha. Exatamente. A farinha do trigo, então tem farinhas que tem mais nível de cinzas, farinha para pão que custa muito mais em conta do que uma farinha para massa de pastel, né? Então tá meio associado a essa questão do algodão, né? Exatamente. É muito sobre isso mesmo. Então, essa matéria-prima, primeiro, já vai fazer bastante diferença. E aí, quando ele entra na fábrica, tem alguns outros processos que também vão ajudar. Então, por exemplo, que você está falando do cheiro, não sei o que, de ser defumado. Dentro da fábrica tem um processo que se chama desodorização. Que através desse processo, você tira bastante do resquício que fica de coloração e de cheiro. Tá? E aí, quanto mais tempo você passa com esse óleo, entre aspas, cru ainda, no desodorizador, melhor vai ficar o produto final. Só que gastar tempo em processo fabril... É dinheiro. É dinheiro, fica mais caro. Uhum. Então, é isso que acaba fazendo diferença ali no produto final. Então, tem outras coisas, às vezes, assim, você vê indústrias que compram um óleo bom, só que podem não estar fazendo esse processo. E também impacta num óleo que não vai ter um odor tão neutro, ou vai ser tão clarinho. E isso, consequentemente, é uma matéria-prima inferior. Porque quando você olha sojas falando, acaba defumando muito o ambiente. A soja não tem jeito. Às vezes você pode deixar no desodorizador bastante tempo, mas é característica da semente mesmo. Ela vai ter cheiro, ela vai ter aquele cheiro mais verdinho, tudo. E como ela também satura muito rápido, vai ter um tempo que você vai fritar um pastel de queijo e parece que você está fritando peixe. Sabe? Porque ela já está começando a ficar bem degradada. O mesmo acontece com palma. A palma ela é muito estável, quimicamente falando. É uma solução muito estável mesmo. Ela é mais avermelhada também, mas demora mais para escurecer. Então, é uma boa solução de fritura. Mas e o cheiro? Forte cheiro também, de palma. Né? Você esquentou, você sabe a 4 quadras que tá usando palma. Então, o algodão é muito bom por isso. Ele aguenta bem esse processo de fritura e tem um odor mais neutro.
que quando passado esse processo do desodorizador, consegue tirar bastante esse odor. Interessante. Então, o negócio acontece na indústria ali. Também, tem toda uma expertise envolvida. Show de bola. E muita coisa, assim, quando você fala do algodão, até os aditivos que são colocados nele. Então, você falou, espuma, a gente vê espumando ali no canto. A gente tem um anti-espumante que é adicionado no óleo de algodão, para não acontecer isso, para demorar, retardar mais esse efeito. Tem antioxidante que é adicionado. Que coisa interessante. A gente vai colocando esses ingredientes a mais para garantir uma vida útil mais longa. Tem toda uma engenharia ali Eu ouvi falar assim, o óleo de algodão ele existe há muitos anos e ele voltou ao mercado assim com força, foi meio que proposital. Eles entenderam essa força que tem pro food service, o óleo de algodão, né? Então faz sentido, ele é um óleo, como você já falou, que ele aguenta alta temperatura e com todo esse composto, esses ingredientes que eles acrescentam aí no óleo, então justamente faz sentido pensar que realmente ele foi desenvolvido para atender o food service aí. Quando fala, a marca Lisa foi totalmente direcionada ao food service. Tanto que não existia nem no varejo esse produto. Você chegasse no supermercado, quero comprar um óleo de algodão Lisa. Não tinha. Então. Tem agora. E aí, você olha até a comunicação desse óleo de algodão, fala, sucesso dos restaurantes agora na sua casa. Porque daí gerou um barulho tão grande dentro dos restaurantes. Falou, nossa, não deixa cheiro, deixa a fritura mais sequinha, ele é mais clarinho, demora mais tempo para escurecer, tudo. Fala, nossa, é interessante lançar para a pessoa do lar ter acesso também a esse produto. Show. Mas quando a gente estava desenvolvendo ele para o mercado food service, daí foi pensado em durabilidade, quais eram os processos que esse óleo ia passar, e até por isso de adição de anti-espumante, adição de antioxidante e etc. E o algodão ele é muito forte aqui no Brasil ou no mundo afora aí esse óleo de algodão ele também é usado? Eu sei que a Cargill ela faz essas pesquisas no nível mundial aí, sim, né? Sim. Então... No Brasil é muito mais forte do que em outros lugares por essa facilidade que a gente tem, né? Do plantio, do acesso. Compra, tudo e esmagamento. Tá? Então, por isso, dele se torna uma solução bem interessante para cá. Mas tem em algumas outras partes, mas muito mais na parte quente. Assim, quando você olha lugares principalmente trópicos, assim. Tá. Porque daí você vai para os países mais frios, eles têm acesso a outras soluções interessantes, tipo girassol, tal, que o preço fica muito baixo. Que favorece, o solo favorece o plantio desse tipo de ecossistema, né? Daí a gente entra numa discussão lá. A gente quase falou muito pouco aqui de gordura hidrogenada, né? A gordura hidrogenada, vamos fazer um comparativo com o óleo de algodão, que tem muita gente que fala assim, poxa, eu uso a gordura hidrogenada, será que vale a pena trocar pelo óleo de algodão? O que você pode contribuir em relação a isso? Talvez que vocês tenham de teste de laboratório, que realmente tem um dado técnico falando, qual leva a vantagem, os prós e contras disso daí. Então, a gordura hidrogenada, se é aquela que a gente conhece, já não pode nem mais usar. Puta, esse é outro ponto também, que eu já tive acesso à legislação que isso ia ser proibido no mercado. Mas, cara, foi proibido, mas continuaram fazendo, né? Eles mudaram o processo, na verdade. Então, faz parcialmente... Quebrar, deram jeitinho brasileiro, então. Faz o interesterificada, que são diferentes processos ali dentro da indústria. O que isso impacta em saudabilidade, propriamente dito. Então... Você vai ter um alimento menos saudável ali para ser consumido. Tá? Porque quando tem essa quebra, daí é outro processo. Basicamente, quando a gente fala de gordura hidrogenada, eles pegam a soja com alguma outra coisa. Então, pode ser soja de palma, soja de algodão. Existe esse blend. Mas eles fazem quase que um processo mecânico ali de inclusão de hidrogenar essa mistura, tudo. E isso impacta bastante em saudabilidade. E sim, você tem um desempenho melhor, mas quando você compara com óleo de soja. Tá. Com óleo de algodão ainda não. Assim, às vezes pode igualar,
é difícil, tá? Ele vai ficar assim... vai ter uma diferença assim, de uns 35% a mais de rentabilidade do algodão versus O algodão maior? É. O algodão melhor ainda que a gordura hidrogenada. 35%. Mas aí quando você coloca o algodão mais os aditivos, aí Entendi. não fica tão interessante. Entendi. É porque a gordura hidrogenada ela tem essa característica visual. Muita gente, muito pasteleiro, prefere muito clarinha, por conta né? que ela é bem clarinha, o cheiro é mais suave. Então, fala assim, eu troco, principalmente quem frita. Né? A gente já falou disso, quem frita passa ali na frente do cliente, bateu o olho. Então, o pessoal tem essa resistência da troca pelo óleo de algodão. Né? Mas, E tem um negócio assim que é muito intrínseco aí quando a gente olha a operação de cozinha. A pessoa ali que frita, geralmente ela tem aquela percepção de que a gordura resiste mais. Sabe? É gordura, é pasta, parece que ela aguenta mais a temperatura. Mas não é isso quando a gente olha a realidade. Se você for pegar uma análise mais laboratorial, não tem tanto sentido. E até hoje, assim, atualmente, que a gente tem mais opções de fritura também. Não, perfeito. Legal. Bom, galera, então a gente já falou aqui nesse episódio, né, sobre o controle da temperatura, os inimigos do óleo, as diferenças entre óleo de soja, óleo de algodão, um pouquinho sobre gordura hidrogenada. Então, é muita informação. Esse universo ele é enorme, né? Mas ainda assim, existem formas, de repente, de você conseguir conhecimento. Então, Luiz, tem alguma forma do pessoal ter acesso a mais informação, conseguir mais informação para controlar óleo? Porque a gente sabe que óleo é dinheiro, é o ouro líquido do pasteleiro, Sim, né? Ouro, adoro essa palavra. Então, como que o pessoal consegue, de repente, até conseguir mais conhecimento, enfim, dá a sua Não, ótimo ponto, porque, assim, isso é nosso propósito. De tentar auxiliar o dia a dia, não só dos pasteleiros, mas todo mundo do mercado food service, a ter mais conhecimento e ganhar dinheiro fritando, sabe? Certo. Porque aí a gente vender vai ser consequência. Né? Então, nós temos que ajudar dessa maneira. No nosso site, a gente tem algumas informações, mas mais do que isso, tem a nossa área, que é o time dos chefes especialistas. Acho que os pasteleiros já conhecem o Kenji, né, que fez a palestra ali nos dois encontros. Nos dois, ele fez nos dois. Mas nós temos chefes no Brasil inteiro. Então... E como que o pessoal tem acesso? Qual é o site? É o da Cargill mesmo? Cargill Food Service. www.cargillfoodservice.com.br. Legal. Então, indo lá, deixando ali mensagem, ou através de canais de venda. Então, assim, possivelmente, o pasteleiro que usa o óleo lisa compra de algum distribuidor. É só falar para esse distribuidor, falar, poxa, eu quero a visita do chefe da Cargill aqui. Que se a gente não conseguir estar presencialmente lá num primeiro momento, a gente tem um modelo de consultoria digital e através dessa consultoria a gente pode ajudar de qualquer maneira. Qualquer maneira, Danilo, quando eu falo qualquer maneira, é qualquer maneira mesmo. Só não consigo emprestar dinheiro. De resto, a gente consegue dar suporte, seja para treinar todos os colaboradores ali com processo de fritura. Se não for com processo de fritura, às vezes, poxa, eu sou pasteleiro aqui de primeira viagem, acabei de abrir meu negócio, não tenho muita segurança ainda em calcular preço de venda dos meus pastéis. Procura a gente. A gente tem ali cursos para ensinar cálculo de CMV, preenchimento de ficha técnica, para fazer isso de maneira adequada. Porque o pessoal tem muita dificuldade. Isso daí é Sim. Mas olha, e assim, a gente roda o Brasil todo. Pasteleiro ainda, pelo que eu vi, conversei com todos eles, assim, não todos, mas muitos, né? É bem estruturado ainda. Eles olham de uma maneira bem importante ali os custos. Mas você olha, cara, 90% dos estabelecimentos eles não sabem por quanto eles têm que vender, de verdade. Eles não sabem quanto que de percentual tem que ser de matéria-prima, quanto que vai ser dos gastos fixos, os variáveis e etc. Entendi. E nosso time consegue ajudar que isso. Interessante. E também consultoria gastronômica. Eu quero mudar meu cardápio. Fala com a gente. A gente consegue trazer... Desenvolver receitas? Desenvolver receitas, ações sazonais. Então, quero sessão de pastel de verão. A gente consegue trazer uma série de sabores e
com, né, um custo adequado, aderente para o seu negócio, tudo. E fazer até análise de cardápio. Ver quais dos itens ali que você tem no seu cardápio que são rentáveis, quais os itens ali que às vezes você vende muito, mas não traz uma rentabilidade tão interessante. A gente tem É engenharia de cardápio. Esse assunto é top. Eu dou consultoria disso daí. Isso aí mata a pau, cara. Poxa, isso aí é a chave do essencial, negócio. é Muito essencial. bom. Muito bom. Que legal, cara. Bom saber que vocês também atuam nessa frente aí, então. Então, a galera, se quiser mais conhecimento, entra lá. Cargill Food Service? cargillfoodservice.com.br. Se não, para quem for o distribuidor que te atenda, ali com solução lisa, qualquer solução da Cargill, na verdade. Não falando só de óleo, mas pomarola, elefante, tarantela, chocolate genuíno, qualquer um desses produtos, nos procurem, a gente está super à disposição para ajudar. Show de bola, show de bola. Bom, a gente está partindo para o finalzinho aqui, as últimas perguntas. Deixar uma pergunta que eu acho que é essencial e ela contribui muito com o meio ambiente, né? Que é a questão do descarte do óleo. Né? Muita gente negligencia isso, descarta de qualquer forma na pia, na sarjeta, enfim. Como também tem pessoas que entregam para empresas que não sabem qual o destino real que eles vão dar para isso. Tá? Como que você pode contribuir com a gente sobre isso, sobre uma orientação mais técnica, uma orientação ideal para o descarte corretamente ecológico aí, tá? desse material? Legal. Quando você olha a legislação, é importante, né, que sejam empresas credenciadas para fazer essa coleta. Então, esse é um ponto de atenção, acho super interessante. Eu começo aqui, eu acho que o ponto inicial, que daí eu deixo como recado lá, e uma dica para todos os pasteleiros, é construção de marca. Né? Então, você precisa pensar em sustentabilidade, não só porque, poxa, a gente vê tanta coisa que acaba acontecendo por impacto, né, ambiental, mas também vai te dar uma imagem positiva perante seus clientes. Então, já é legal fazer isso. Você tem que avaliar, né, essas empresas credenciadas para fazer esse descarte. Às vezes, isso é algo que precisa ser pago até, né? E pensando nisso, a Cargill daí tem um programa que se chama Renova. E para as grandes redes, a gente já tem esse programa, já faz a retirada, né, a logística reversa, né, desse óleo que fica armazenado. E isso agora a gente está viabilizando também para os operadores independentes. Então, em breve, a gente vai ter alguns pontos de coleta que os pasteleiros vão poder levar esse óleo para esses pontos e a Cargill também fazer a retirada. Colaborar com essa retirada. E o que a Cargill, uma empresa grande, faz com esse resíduo? Como que eles usam? A gente sabe que a maioria do pessoal faz sabão, tem essa coisa de fazer sabão, tá? Mas o que uma indústria maior faz com esse material que já foi utilizado? Olha, praticamente 100% do que a gente coleta vai para biodiesel. Biodiesel. Então, só volta, daí vai para caminhão, ônibus, tudo. Retorna e faz o ciclo completo ali dentro da natureza. Que bacana. A gente tenta... Um cuidado bem mais consciente, bem mais controlado, vamos falar assim, né? Então, show de bola. Maravilha, Luiz. Cara, vou te agradecer pelo bate-papo. Passou muito rápido, foi muito bom. De qualquer forma, eu acho que o agradecimento meu é em nome de todos os pasteleiros aí que tem contato com óleo, que tem muitas dúvidas sobre óleo. Então, peguei algumas perguntas que eu trouxe do Instagram, que a galera me fazia, né? Então, nada melhor do que falar com um especialista da área para esclarecer para a galera. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Eu agradeço de coração acompanhar aqui o nosso canal. Mais uma vez, agradeço às empresas que apoiam o nosso projeto. Favorix, Toshiro, Contadores dos Restaurantes, Nova Inox e anota aí. Nova Inox não, Novas Fritadeiras e anota aí. Tá legal? Um forte abraço para você, meu amigo pasteleiro, minha amiga pasteleira. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu!